Então vamos orar pelas nossas vidas, orar por essa noite fria. Nós estamos terminando uma semana e reiniciando outra, e precisamos, assim como o Senhor nos guardou a semana toda de muitos males, muitos perigos, muitas doenças que a gente não sabe, que a gente não viu, mas Ele guardou, Ele livrou. Então vamos interceder para que Ele continue a agradecer, né? Vamos primeiramente agradecer por todos os benefícios. Eu gostaria que o irmão se levantasse e orasse, somente para agradecer, iniciar o culto agradecendo. Eu quero dizer para os irmãos que o Senhor habita no meio dos louvores. O Senhor está, no momento que nós estamos louvando, o Senhor está recebendo os nossos louvores, está sondando os nossos corações, e Ele quer sinceridade. Do que sair da nossa boca tem que sair do nosso coração. Então eu convido os irmãos a vamos meditar em tudo. Eu estou sempre falando aqui, meditar, analisar as letras das músicas que nós cantamos, que nós estamos falando. Muitas vezes nós estamos falando, cantando, e não estamos prestando atenção naquilo que nós estamos falando para o Senhor. Vamos prestar atenção naquilo que nós estamos dizendo para o Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem algo para dizer no seu coração nesse momento. Que o Senhor é uma pessoa que Ele desvenda mistérios. Muitas vezes eu tenho dúvidas de algumas coisas, e quando você dá atenção para o Senhor Ele desvenda, Ele esclarece muitas coisas na vida da gente. E esse salmo, eu convido os irmãos a serem abençoados, porque esse salmo ele diz assim: para louvar o Senhor, nós, servos do Senhor, louvai o Senhor na casa do Senhor, levantar as suas mãos em direção ao altar. E ele fala assim: levante as suas mãos para o santuário, louve o Senhor, quer dizer, seja aberto ao Senhor, esteja de coração aberto ao Senhor. E o último versículo diz assim: e de Sião o Senhor os abençoe, o Senhor que fez o céu e a terra. Então Ele está no meio de nós, creia. O Senhor está em cada canto aqui, está em cada coração, em cada mente, mas Ele quer. E muitas vezes as pessoas falam assim: ai, do mesmo jeito que eu entrei na igreja eu saí, ai, eu não vi nada diferente. O diferente é nós que fazemos, é o nosso coração que tem que estar aberto. Amém? Então vamos ser abençoados, vamos louvar ao Senhor com alegria. Essa semana até o irmão falou: deixa o seu problema lá fora, que eu sempre falo, né? Deixa lá fora. O que o Senhor quer não é que você esqueça os seus problemas, mas você entregue aqui um momento de louvor. Senhor, eu estou passando por isso, mas está nas tuas mãos. Na minha humanidade, eu não consigo resolver. E se eu não consigo resolver, eu não vou sentar e chorar, como dizia o nosso professor Nelano. Não vou sentar e chorar. Vou me levantar, vou orar e vou louvar. E vou ser abençoado. Ontem tivemos um culto de casais muito abençoado. O pastor Marcelo trouxe a mensagem. Fiquei feliz. Ele já estava preparado, ele tinha falado que ia trazer a mensagem, mas eu não fiquei meio receoso, porque tantos compromissos. Tanto é que ele saiu daqui e foi para um compromisso rápido na outra igreja. Uma pessoa experiente, né? Já preparado para isso, que nos encheu com a palavra de Deus para os casais, para as famílias, que nós precisamos colocar em prática aí. Amém. Por isso, por mais uma programação aí da igreja. Também eu coloquei no grupo, acho que dia 21 de agosto, se eu não me engano, vai ter a colação de grau lá, no seminário teológico. E se a igreja fizer ir para lá, né? Eu acho que vai ser bênção para nós lá. Ver todos aqueles na colação de grau. E amém. Se a igreja puder ir, combinar, né? Reservar esse espaço na agenda, né, Lu? Irmãos, abram a Bíblia, Salmo 122, 6 e 8. Quem pode ler esses dois versículos? Salmo 122, 6 e 8. Exatamente. Exatamente.
Então, temos a palavra de Deus, tem algumas ordens ali, algumas orientações que muitas vezes nós não seguimos, né? Nós não seguimos muito. Que nem eu falei umas vezes, cântico novo, então a palavra é clara em vários versículos, cântico novo, cantar em cântico, mas nós não seguimos, nós preferimos voltar sempre atrás. E aqui fala também de orar pela paz de Israel. E algumas vezes nós nos esquecemos de orar pela paz de Israel. Está acontecendo a guerra lá, explodiu a guerra de novo ali, e pode ter uma escalada muito grande aí, e o mundo pode sofrer por isso. E a Bíblia é clara que se nós orarmos pela paz de Israel, e que também serão abençoados todos aqueles que abençoarem Israel. Então nossa parte, irmãos, é somente orar, levantar um clamor lá por Israel. Quem pode orar neste momento pela paz em Israel? Camila? Tá bom, levanta e ora, fazendo um favor. Abençoa o povo de Israel, Jesus. Na tua paz, Senhor, tua proteção. Jesus, temos o povo. Abençoa o seu povo, Jesus. Jesus, que a guerra está acirrada, pessoas estão morrendo, Senhor. Inocentes, ó Pai, estão morrendo. Crianças, ó Deus. Idosos, Senhor, estão doentes, ó Deus. Amém, irmãos. Vamos abrir a Bíblia, Êxodo 10, livro de Êxodo, capítulo 10. Verso 21. A palavra de Deus diz assim: então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereceremos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir, e disse-lhe Faraó: vai-te de mim, guarda-te que não mais veja o meu rosto,
porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Senhor Deus e Pai, no teu nome, Jesus, eu te peço, Senhor, que abençoe a cada ouvinte, Senhor, que vai ouvir da tua palavra, Jesus. Ó Senhor, abra a nossa mente, ilumina o nosso entendimento, Senhor, revela a tua palavra para nós, Senhor. Ó Deus, nos abençoa, Senhor, nos fortifica, nos fortaleça na tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? O povo de Israel estava na terra do Egito. Foram em 70 pessoas para a terra do Egito lá, Jacó, seus filhos, e a Bíblia fala que foram 70 pessoas que ficaram ali naquela terra. E a população cresceu tanto que Faraó se incomoda com aquilo. E ele acha, cresceu tanto que daqui a pouco eles vão tomar conta do Egito. E Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito, que o povo agora passou a ser escravo na terra do Egito. E Deus olha aquilo, se compadece do povo e chama aquele povo para tirar da terra do Egito, uma terra prometida, uma terra que manaria leite e mel. Agora eles teriam sua própria terra, mas Faraó não permite. Mão de obra, né? Vai perder mão de obra, construir mão de obra de graça, vai perder toda aquela mão de obra, e ele não quer perder aquilo. Não que ele amasse o povo de Israel, mas ele não queria perder a sua mão de obra. E ele vai dificultar a saída do povo de Israel para a terra prometida. E ele dificulta, e a Bíblia fala que ele ia endurecendo o coração. E Deus vai derramar 10 pragas ali, para que amoleça o coração dele, para que ele deixe o povo sair. E também, essas pragas, elas serviam para mostrar o poder de Deus, para mostrar juízo sobre aquela terra, para mostrar para eles e desprezar todos os seus deuses. Uma praga, ela ia desmoralizando cada um o Deus que eles criam. Eles criam no Deus do rio Nilo. O rio Nilo era um Deus para eles. E ali, aquele rio Nilo era o Deus da fertilidade, da provisão para eles. Que aquele rio Nilo abastecia toda a cidade, fazia tudo produzir. E Deus vai mandar uma praga ali, transformar aquele rio em morte. E ali desafiou o Deus, desmoralizou aquele Deus deles. E aqui, nessa praga que eu chamo a atenção para vocês, é a 9ª praga que Deus vai mandar. É a escuridão total. A Bíblia mostra que não se consegue apalpar, não consegue andar no meio daquela escuridão. Eles ficaram 3 dias estático, parado, porque não conseguia se movimentar na escuridão. Ontem eu estava em casa, eu estava ali na rua, levei o cachorro para passear e fiquei na rua olhando. Aí de repente aparece a lua, né? A lua, não sei que lua que é, se é a lua cheia. Estava bonito, brilhando o céu, e ali na horta estava tudo clarinho. Então dava para se andar à noite, no meio dos matos, dava para andar, porque estava claro. Quem é do interior sabe muito bem, né? Que tem noite que dá para você caminhar no meio da mata, né? Mas tem noite que você não enxerga nada. É chamado breu, né? Então é aquela escuridão que a pessoa não consegue andar. E aqui no Egito há uma escuridão,
Muitos estudiosos falam sobre essa escuridão, tentam falar que deve ser uma tempestade de areia, outros falam outras coisas, mas a Bíblia não deixa claro e não tem ideia do como que era essa escuridão. Fala que é uma escuridão, que eles ficaram parados 3 dias sem se locomover, estático. Que situação! Dentro de casa, escuridão, bate desespero, né? E essa escuridão era tão densa que não era possível enxergar. A Bíblia é clara aqui também, que não se enxergava um ao outro, de tão escura que era. Mas lá na casa dos hebreus, lá na cidade dos hebreus, havia luz. Essa praga, ela desferiu um golpe enorme nos deuses do Egito. Por século, o deus do sol tinha sido a principal divindade deles. Era um deus dele, o deus sol. E Deus desafia, mostra que para eles, esse Deus não fazia nada. Não era o Deus verdadeiro. E sim, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Israel, ele era o Deus verdadeiro, e que todos deveriam prestar reverência, que todos deveriam adorar. E é esse Deus que Israel está mostrando para aquele povo, falando: olha, o Deus que nós adoramos é o verdadeiro Deus. Esse Deus que vocês adoram não é o verdadeiro Deus. Interessante, lá tinha luz, numa cidade de Israel. Lá no Egito, escuridão, densas trevas, medo, pânico. Tem gente que tem medo do escuro, né? Apagou as luzes aqui, tem pessoas que se desesperam. Há um desespero tão grande. Mas a escuridão, ela traz desespero, ela traz medo, ela traz até um gelo, né? Um frio. A lâmpada, ela aquece o ambiente. Além de iluminar, ela aquece o local. E a Bíblia vai falar, Jesus vai falar, que Ele é a luz do mundo. Isaías vai falar que deveria vir um povo que andava em trevas, viu uma grande luz. Olha só o interessante, um povo que vive nas trevas, ele vê uma grande luz. E quando Jesus começa o seu ministério, ele vai falar que ele vai para a cidade, e aí ele começa o seu ministério e vai dizer: aquela cidade viu uma grande luz, se cumpriu a palavra de Isaías. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, uma luz que jamais se apaga. Num cenário, pode ter um cenário de morte, pode ter um cenário de críticas, um cenário de perseguições, um cenário de guerra, um cenário de fome, de dificuldades grandes, mas a luz brilha de Jesus, ela nunca se apaga. Essa luz que Jesus falou que nós também teríamos essa luz, que essa luz brilharia em nós, e nós deveríamos ser luz para as pessoas, para fazer brilhar. A luz, você não consegue esconder essa luz. Jesus falou: não se consegue esconder essa luz tem que colocar no alto. Ela não se coloca, se você colocar ela, se você tentar esconder a luz de Jesus, ela vai brilhar mesmo assim. Eu posso esconder ela debaixo da cama, uma luz, o ambiente todo fica iluminado, ou não? Fica. Você não anda mais em trevas. Um celular,
Minha esposa reclama do celular quando eu vou dormir. Estou lá no celular e ela reclama que está com a luz incomodando para ela dormir, aquela luz. Acontece aquele brilho e olha o celular ali, a luz. Eu falo, mas eu nem estou mexendo no celular, está ali no criado mudo ali. Mas o que está acontecendo? Sabe quando recebe uma mensagem ou toca alguma coisa, ele acende a luz ali, automático. Fala, mas incomoda. E a luz, ela é assim, ela ajuda você a caminhar, andar no escuro. No escuro, ela vai iluminando o teu caminho, ela vai dando a direção para você, vai te dando paz, porque agora você conhece o caminho. E quando Jesus fala, o povo andava em trevas, não sabia para onde ia, o povo estava perdido, o povo adorava vários deuses, o povo tinha várias religiões, agora religiões do grego, vários deuses gregos, agora deuses de Roma também, uma mistura de deuses de Roma, mistura de deuses gregos. E onde? E quando Jesus encontra uma mulher samaritana, a pergunta dela é: onde eu devo adorar a Deus? Está uma confusão, uns falam que é lá, outros falam que é aqui. Onde que eu devo adorar ao Senhor? Qual Deus que é certo? Qual religião que é certa? Quando eu pregava no meio do futebol, muitas vezes as pessoas entram em campo, os jogadores, uns entram com o pé direito, entram fazendo o sinal da cruz, outros entram beijando um crucifixo, ou uma figuinha, ou uma superstição qualquer. Eles têm sua superstição. Tinha um treinador que tinha uma calça, né? Ele gostava de usar sempre aquela mesma calça. Tem outros treinadores que gostam de usar sempre a mesma camisa, como superstição, para dar sorte. Cada um, o povo não sabe que caminho tomar, o povo não sabe qual Deus seguir. Muitas vezes é confusão. E o que eu falava no meio do futebol? Eu falava assim: olha, tem religião que ajuda a chegar mais próximo de Deus, mas tem religião que afasta você mais longe de Deus. E a Bíblia vai dizer que o povo andava em trevas, todo o povo, todos andavam em trevas. E quando Jesus vem na terra, ele vem trazendo essa luz, iluminando o caminho, iluminando as mentes, os corações, mostrando quem era o verdadeiro Deus que deveria ser adorado, como que deveríamos comportar, como que deveríamos seguir Deus. Mesmo os próprios Jesus tem essa discussão com os fariseus, quando ele fala que ele é a luz do mundo, está com uma discussão com os fariseus. Os próprios fariseus que diziam ser zelosos da palavra, nem eles mesmos andavam na escuridão, mesmo achando guardadores da palavra de Deus, andavam na escuridão. Se nós decidirmos andar com Jesus Cristo, nós estamos decidindo andar com Deus. Jesus disse isso, não é? Ele vai falar para Filipe: há quanto tempo eu ando convosco? Ele não sabe que você não conhece o Pai? Como assim? Né? Tanto tempo eu falei para você, e agora você vem com essa pergunta: quem é o Pai? Mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E Jesus falou assim: olha, é só me seguir, é só andar, só estar comigo. É preciso ouvir as palavras de Jesus Cristo, é preciso observar as palavras de Jesus Cristo. A palavra de Jesus Cristo, você vai andar na luz. Se você andar na luz como Ele na luz está, e aí tem um resultado: temos comunhão
uns com os outros. Se eu andar na luz, como Jesus está, eu tenho que procurar a luz, mas a luz, ela me identifica. A luz mostra para mim onde eu estou errado. A luz me mostra se o caminho está certo ou está errado. A luz me mostra se minha roupa está suja ou não, se tem uma mancha ou não. E a luz me mostra e eu tenho que me limpar. Por isso que João vai dizer isso, fala: olha, se você anda na luz, como Jesus na luz está, você tem comunhão com seus irmãos. E aí o resultado é: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e de toda a injustiça. Essa é a vantagem, é uma grande vantagem, uma das vantagens de andar na luz, como aquele povo de Israel estava andando na luz. Enquanto havia tristeza, morte, choro, lá na outra cidade havia alegria, almoço, janta, café da manhã, conversas, reuniões. A cidade continuava, não parava, enquanto a outra estava parada. Nós precisamos ouvir a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus, ele vai dizer que são palavras de vida eterna. Ela que vai julgar as pessoas pela aceitação ou pela recusa das suas palavras, como Faraó foi julgado por endurecer o coração. Nós precisamos seguir a luz, andar na luz. Nós temos a luz de Jesus. Você já tem a luz de Jesus. A partir do momento que você aceitou a Cristo, a luz já brilha em você. Por mais que você queira esconder, por mais que aconteça falhas na sua vida, a luz, ela pode ser pequena. Se apagar toda a luz, um ambiente tão grande desse, apagar e colocar somente uma luz pequenininha, ela é capaz de dar a saída para o local, igual as luzes de emergência. Não são luz forte, mas elas dão o sinal para a saída do local, daquele local escuro. Ela vai dar o caminho. Nos aviões tem aquelas faixas reluzentes, né? Se acaso cair algum, ou no mar, algum local, e ficarem perdidos, eles têm uma saída de emergência. Aquela luz vai brilhar, mostrando a saída. E Jesus, ele brilha na nossa vida, mostrando para todos que está ao nosso redor a saída daquela escuridão, a saída daquele mundo, a saída da tristeza, do abatimento, do desespero, não sabem para onde ir. Então é nós, no poder do Espírito Santo, no poder de Jesus Cristo, que vai mostrar para essas pessoas o caminho. Tem aqueles mineiros que andam debaixo da terra lá, né? Fazendo mineração nas cavernas. Eles entram nas cavernas. Eu nunca entrei, mas dizem lá que é uma escuridão total. E eles levam uma lanterninha no capacete ali, levam algumas lanternas a óleo. E alguns no interior, antigamente, eu vivi nessa época, que era umas lamparina que chama, né? Que essa de querosene. Colocava o querosene. Isso. Isso. E era legalzinho, era bonitinha a casa com todas aquelas lanterninhas lá. E elas iluminavam. Conforme o tempo passou. Hoje nós temos lâmpadas. Hoje você tem celular que mostra. Esses mineiros que vão lá debaixo da terra, eles têm uma lanterninha também. E tem um tempo para ficar lá, não pode ficar muito tempo. E se apaga ali, a escuridão é espessa. Eles vão ficar perdidos, não conseguem sair dali.
A Bíblia ensina que em nosso estado espiritual natural, nós preferimos a escuridão. Nós corremos sempre para a escuridão. E essa escuridão é equiparada ao pecado. O Egito é comparado ao pecado, é voltar ao pecado, a voltar à vida antiga. Faraó representa o diabo. Ela nos informa que somos cegos para a verdade. A Bíblia informa que nós somos cegos para a verdade e nós endurecemos nosso coração para a verdade. Nós precisamos, como o salmista, ele vai dizer que ele precisa ver se há algo errado em mim, Senhor. Ele precisa de uma iluminação, que muitas vezes eu não vejo o meu erro, eu não vejo como eu estou ofendendo o meu irmão, como eu estou fazendo algo que está prejudicando a meu irmão, ou algo que eu deveria fazer que eu não fiz, eu estou falhando. Então eu preciso que Deus ilumina a minha mente, me mostra o caminho correto. Ele veio para iluminar todos os lugares escuros de nosso coração e revelar o pecado escondido em seus recessos mais profundos. Jesus veio revelar para nós onde que nós falhamos, onde que nós erramos, onde que nós estamos longe do caminho, e Ele veio nos mostrar o caminho correto. A luz, ela brilha, e pode ser numa escuridão total. É isso que Jesus faz para nós. A luz, ela afasta as trevas. Brilhou, a treva some. Questão de centésimo de segundo. As trevas, ela não pode vencer a luz de Cristo, ela nunca vai vencer. Por isso que Jesus falou para Pedro, falou: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra o reino de Deus. Pode avançar, pode ir, tenha confiança, convicção, pregue a palavra, que as portas do inferno não prevalecerão. Quando chega a luz, há iluminação em qualquer lugar, né? Nós temos que ter essa consciência, essa convicção. A Bíblia fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Quando você viaja, né, pega estrada assim, eu que viajei muito, você pegava estradas de uma cidade para outra, é uma escuridão tremenda, nas estradas não tem nem iluminação. Uma vez, vou contar uma história, e aí você vai nas estradas assim, é uma escuridão total. Aí quando você vê uma luzinha lá embaixo, você fala: está chegando uma cidade, e aquilo parece que produz uma alegria em você. Quem viaja aí vai ver, produz uma alegria. Talvez a pessoa está andando na escuridão, está com problemas no carro, e como que vai parar nessa estrada? E bate o desespero, procurando um porto seguro, um lugar para arrumar, um local para descansar. E quando vê aquela cidade de longe, pode estar muito longe ainda, mas já bate uma alegria na pessoa que está viajando. Uma vez nós fizemos um acampamento e nós paramos numa estrada. O líder da época falou: olha, é só pegar o ônibus aqui, descer na estrada, em tal estrada assim, e lá anda um pedaço, já está no sítio lá. Aí acho que você estava, né, Catinha? Lá em Mogi das Cruzes, lá em Biritiba. Aí nós fomos nesse acampamento, aí descemos, fomos num ônibus lotado, pegamos o ônibus na rodoviária, acho que o ônibus quase todo era nosso. Aí descemos na estrada, e quando o ônibus desceu, todo mundo desceu feliz, contente ali, pegando as balas e tal, e tudo iluminado. O ônibus saiu, quando o ônibus saiu, é como se tivesse apagado as luzes, porque a luz que estava na estrada era do ônibus. E quando o ônibus saiu, ficamos numa escuridão, um não enxergava o outro. As meninas começaram a chorar, desesperada.
O pessoal ficou desesperado e nós ficamos na estrada sem saber para onde ia. Acho que devia ter alguém ali que orientou, falou: olha, é assim, precisa ver a gente andando na estrada, em uma estrada de terra, de pedra, sem enxergar um palmo. A gente andava assim na estrada, andava assim, tentando procurar onde pisar. E o desespero. Olha só, irmãos, uma relação dessa. Como que Jesus, ele não deixa você na escuridão, na sua escuridão da sua vida, no seu casamento, na sua vida, no seu trabalho, na sua mente. Ele vai iluminar, e ele quer participar da sua vida, ele quer iluminar o seu caminho. Muitas vezes é que nós não pedimos opinião, nós fazemos as coisas da nossa forma, do nosso jeito. E nós precisamos pedir orientação para o Senhor, pedir orientação para Jesus Cristo, para nós seguirmos o nosso caminho, não fazer as coisas da nossa cabeça, depois ficamos sofrendo, chorando, por ser cabeça dura. Precisamos entregar nas mãos do Senhor todo o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, ela que vai te dar o caminho, e o melhor caminho. Amém, irmãos? Fica nessa luz, em Jesus Cristo. Não se afaste da luz por nada. É essa luz que vai te dar o caminho, essa luz que vai te dar paz, que vai te dar alegria, que vai te dar ânimo, que vai te dar esperança. Sem a luz é trevas, e a trevas dá desespero. Você não tem como andar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela tua proteção, pela tua paz, pela tua alegria, Jesus. Muito obrigado por nos dar a oportunidade de ser luz, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua luz que ilumina, Senhor, as nossas vidas, Jesus. Obrigado, Senhor, por palavras de esperança, Senhor, porque só tu tens palavras de vida eterna, Jesus. Ó Senhor Deus, abençoe o nosso lar, Jesus. Abençoa, Senhor, as nossas provisões, Jesus. Entrego, Senhor, os nossos trabalhos, Senhor, nas tuas mãos, as nossas famílias nas tuas mãos, Jesus. Senhor, mostra, Senhor, para esses que caminho deve seguir, que caminho deve tomar, Senhor, que decisão tomar, Jesus. Ilumina a mente desses, ó Deus. Dê o melhor caminho para eles, Senhor, e que eles possam louvar e dar glórias ao teu nome, Jesus. Nos abençoa, Senhor. Nos dê uma semana de paz e uma semana de alegria, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Leva-nos, Senhor, para casa, debaixo da tua proteção e da tua graça, no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vai cantar? A Cátia falou que ia cantar por causa dos dízimos e oferta, que ela esqueceu aí. Tem antes? Depois? Irmãos, paz. Nós hoje vamos tirar agora um momentinho. Segunda-feira foi aniversário do pastor Delcar, né? Segunda, né, dia 9. E nós não poderíamos deixar a data passar. Domingo passado foi dia do pastor, né? E hoje a gente vai comemorar o aniversário do pastor. E é importante, né, lembrar, né? Comemorar o aniversário, comemorar a vida, né? E pedir a bênção de Deus, né? E eu vou deixar um versículo. Eu nem hoje assim abri a Bíblia para escolher esse versículo, mas é um versículo que eu tenho desde que eu era bem novinha, que eu decorei. Acho que muitos irmãos sabem de cor. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. E eu senti de falar desse versículo porque eu creio, assim como eu entreguei, né? Os irmãos entregaram, o pastor, né? Entregou a vida dele a Deus.
né? Teve o chamado de servir, né? Mais ainda, né? Se dedicando a sua vida à igreja, ao ministério. Então, por isso que eu senti de falar esse versículo, tá bom? Então, Deus possa abençoar. E eu vou pedir para o Pedro, já preparou? Já? Então, a gente vai passar um videozinho. Depois eu vou pedir para a esposa hoje dele orar. Aproveitar que a gente comemora a Semana dos Namorados, né? Então, eu vou pedir depois, no final, para a irmã Lu... Irmãos, eu vou entregar o cartão e falta alguns irmãos assinarem. Então, me perdoa, vocês vão pegar com o pastor aqui e assinar. Falta o Sérgio, Cássio, Cinete, tá bom? Falta alguns. Tá bom? Obrigado, pastor. Senhor, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço, Senhor, por este momento, Senhor, que estamos aqui em comunhão, Senhor, participando, Senhor, de mais um aniversário, Senhor, do teu filho, que ele completou. Que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando ele grandemente, Senhor, acrescentando anos de vida para ele, debaixo, Senhor, das tuas mãos, Senhor, debaixo, Senhor Jesus, da tua proteção, em nome de Jesus. Que o Senhor venha capacitá-lo a cada dia mais e mais, Senhor, para o trabalho, Senhor. Fortaleça os joelhos dele, Senhor, e que ele venha, Senhor, a cada dia se parecer mais e mais contigo, Jesus. Ó Senhor, Tu és aquele, Senhor, que opera o milagre dentro de cada um de nós, Jesus. Que o Seu milagre, Senhor, aconteça na vida dele e que ele venha, Senhor Jesus, ter os mesmos pensamentos que os Teus, os mesmos desejos que os Teus, Senhor. Que o Senhor venha colocar sonhos no coração dele, sonhos para a Tua obra, Senhor, para o crescimento da Tua obra, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que o amor por esta obra o Senhor já tem colocado, Senhor. O Senhor tem abençoado, Senhor, fortalecido, Senhor. Que Ele possa, Senhor Jesus, alegrar o Teu coração, Senhor, com tudo que Ele fizer, Senhor. Que Ele tenha amor em fazer a Tua obra, que Ele seja fiel a Ti, sincero, Senhor, porque o Senhor que vê todos os corações, Senhor, o Senhor quem sonda os corações, Jesus, e sonda, Senhor, o coração do Teu Filho, Senhor, e esteja abençoando, Senhor, o Teu Filho, em nome de Jesus Cristo, amém. Depois eu abro, né? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém? Está encerrado? Agora sim. Quinta-feira é feriado. Vocês vão viajar para onde? Hã? Não, acho que eu vou viajar. Quinta-feira. Se vocês quiserem fazer. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Vão em paz, debaixo da graça, da paz e proteção de Jesus Cristo. Amém?